9. E eu quero convidar os irmãos para nós estar lendo. Deixa eu achar primeiro aqui. Passa para lá, passa para cá, é igual as crianças. Josué 1. Eu quero estar lendo também. Eu quero ler o versículo 1, 2 e o 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Aí Deus disse para Josué assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não passes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Esta palavra, irmãos, esforça-te e tem bom ânimo. Nós lendo a palavra do Senhor, irmãos, estudando, a gente pega um pouquinho de Moisés, que Moisés, Deus, todo mundo já sabe, até as crianças, principalmente do Agro, eu acho que até sabe, que crescemos ouvindo a história de Moisés, né? E Moisés, então, começou a olhar com bons olhos para Josué, e levantou Josué, ensinando a Josué ser um grande líder. E nós vemos, irmão, que Josué, quando ele assumiu esta responsabilidade, ele estava com 85 anos. Então, de forma que ele saiu do Egito criança. E ele passou toda a idade dele aprendendo com Moisés. E o aprendizado dele foi no deserto. Aí já começo desde aqui falando para alguém: será que esse deserto que você está passando não é Deus te capacitando para alguma coisa? Vamos começar a pensar por aí. Mas aí quando chega no capítulo 1, e é bom falar, irmãos, frisar que Moisés morreu. Moisés morreu. Porque eu comentei com uma pessoa há poucos dias, quando eu começo assim, eu começo a pregar assim, em particular, sabe? E quando eu falei com aquela pessoa que Moisés tinha morrido, ele assustou. Aí Moisés morreu, pastor? Morreu. Ué, mas está na Bíblia? Ah. Aí eu abri a Bíblia, ó, Moisés morreu, está morto. Aí ele acabou entendendo, porque eu mostrei na Bíblia, né? Aí o que nós entendemos? Nós já caminhamos, irmãos, com Deus há muito tempo. Nós caminhamos. Nós olhando por onde nós passamos, vamos dizer assim, que nós temos amigos. Porque é crente, né? Serve a Deus, então digamos que é amigo. Mas aí nós começamos a entender amigos de todas as maneiras. Você entende o seu amigo. Você, quando começa a conversar, igual aqui eu estou vendo que a Cat está amando as amiguinhas aqui, né, Cat? Então, amigas, então por onde a gente passa,
Tem amigas. Mas aí eu vou continuar a pregar e vocês não conversam agora não. Aí depois de terminar o culto, você pode marcar um cafezinho na casa da Franciséia, até eu vou tomar café. Aí o que nós entendemos? É fácil nós entender os nossos amigos, não é, pastor Marcos? Eu entendo você, tem o seu jeito. Eu entendo o Cleber é um grande amigo meu, viu? Nós pega aqui durante o dia e está uma benção. A gente entende, eu já estou entendendo o Rafael. E assim nós vamos entendendo nossos amigos. Só que Deus, o que nós estamos servindo, ele é muito complexo. Nós acabamos não entendendo Deus. Nós não conseguimos entender Deus. Por que não entender Deus? Porque Deus, quando Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida, para Ele não tem tempo, não tem hora, não tem nada. Os irmãos estão entendendo? Aí nós falamos que Deus vai te abençoar. E tem muitas pessoas, talvez aqui mesmo no nosso meio, tem que nós falamos assim: Deus vai abençoar a sua vida até 31 de dezembro. Mas aí tem pessoas que acabam não acreditando nisso. Tem pessoas que já não acreditam nem nelas mesmo. Que isso, pastor? Nós já estamos aqui, finalzinho de outubro, só falta mais 2 meses. Eu não consegui a minha bênção até agora, mas Deus vai chegar na sua casa, viu? Creia. Mas aí o que eu trago para nós nessa noite? Deus, ou Jesus Cristo, que é a mesma coisa, em um dia só, Ele resolveu o problema da humanidade. Ele morreu numa cruz para salvar cada um de nós. Então, se com um dia Ele resolveu o problema da humanidade, quanto mais até dezembro Ele não vai te abençoar. Começa a entender, igreja? Aí o que nós entendemos? Nós precisamos crer na palavra, que quando nós falamos, ó, Deus te chama por profeta, começa as dúvidas em nossos corações. Aí começa assim: mas aí nós começamos a olhar os nossos passados. Nós começamos a olhar o que aconteceu lá de quando nós começamos a entender por gente. Mas lá quando eu era pequeno, que eu fui abandonado de uma maneira, alguém me esqueceu, alguém não me deu chance na escola, alguém me jogou por um canto, mas eu vou ser alguma coisa. Deus quer levantar profeta nessa casa. Inclusive essa moça que está atrás do mármore, eu não sei se você louva. Você mesmo que olhou para Mariana. Você já cantou alguma coisa na igreja, assim, uma coisa assim? Já cantou? Então eu pensei que era na minha cabeça, mas é Deus, por isso que eu não entendo ele às vezes, sabe? Porque muitas vezes eu venho pensando de uma maneira, mas Deus me faz fazer outra coisa. Por que eu estou vendo ela ali e eu vejo ela louvando ao Senhor? Porque Deus tem esse projeto na sua vida de você louvar o Senhor. Só que talvez você passou pela cabeça que nunca acontece isso, ou que você não é digno disso. Mas Deus fala com você que tem você aqui, ó. Você não viu ainda o projeto de Deus na sua vida. Está entendendo agora? Então entenda. Então Deus é maravilhoso. Então o que eu quero dizer? Nossos amigos, nós somos gente. Mas o que nós trazemos para cá? Que Deus não é gente. E é por Ele não ser gente que me fez entender você agora. Está entendendo? Estou falando errado de você? E por dentro de você ainda tem mais. Passa aquele desejo de louvar quando você vê alguém aqui louvando. Mas você acha incapaz de acontecer esse projeto na sua vida. Deus está falando conosco. Mas por que Deus está falando conosco? Ele não é gente, pastor Marcos. Tremendo é o Senhor, aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Quando eu penso em alguma coisa, Deus não pensa igual eu.
Quando eu penso em fazer algo, Deus não está pensando naquele algo que eu quero. Quando eu penso em falar com alguém, Deus às vezes não permite eu falar com aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo que Deus não permite eu falar com uma pessoa, Ele permite eu falar com outra. Então não dá para entender, ele é complexo. Mas vocês vão entender quando nós chegar lá. Eu vejo uma situação, mas Deus não vê do jeito que eu vejo, cara. Para mim não vai dar certo aquela situação, mas para Deus diz que já deu certo. Às vezes eu vejo alguém aqui que não vai conseguir uma vitória, mas Deus fala que você vai conseguir. Então por isso nós estamos aqui nessa noite. De degrau em degrau nós vamos conseguindo a nossa vitória. Aleluia. As nossas ideias, os nossos projetos. Às vezes eu faço um projeto de comprar um carro zero, ou comprar um carro com 5 anos de uso. O meu pensamento é comprar um carro com 5 anos de uso. Mas como Deus não é gente, ele fala, você vai comprar um zero. Aleluia. Aí nós olhamos para um lado e para o outro, não achamos a situação para nós alcançar. Mas Deus não é gente. E Ele vai abençoar a sua vida. Está me entendendo? Deus não é gente. É isso que nós temos que entender. Deus não é gente. Se Deus falar mais alguma coisa aqui, eu falo com mais pessoas, tá? Mas continua vindo, moça. Eu não sei o seu nome ainda. Samanta. É que eu esqueço que a idade vai chegando, né? Mas Deus tem um carinho tão especial com você de novo. Deus não é gente. As nossas ideias não batem com as ideias de Deus. Muitas vezes eu quero fazer algo, Cleber, mas você não vai fazer. Ah, mas Senhor, eu estou planejando isso há mais de mês, mas eu não estou planejando. Aí nós ficamos sem entender, porque Deus não é gente. E assim aconteceu. Uma situação, quando aconteceu aquele milagre lá na praia, ali com os discípulos, chegou um rapazinho, digamos que fosse tipo Cleber assim. Chegou um rapazinho ali, curioso, para ver o que estava acontecendo naquela multidão. E quando chega ali, aquele rapazinho jovem, ele tinha no cesto 5 pãezinhos e 2 peixes. Lembra, irmãos, dessa passagem? Aqueles 5 pães e 2 peixes, se nós for trazer para o nosso momento, Kleber, eu não vou contar não, mas tem gente que fica e come aqueles 5 pães e os 2 peixes de uma vez. Come ou não come, gente? Então, eu como ser humano, eu fui na casa de um rapaz um dia desse, que eu não vou contar quem, ele comeu 3, ele só parou porque eu falei com ele, rapaz, mas ele comeu 3 e 5, mas não fala quem é não. Mas como Deus não é gente, Ele multiplicou aqueles pães com 2 peixes, 5.000 almas se alimentou daqueles pães, fora as mulheres e crianças, irmãos. Então, como eu sou gente, talvez eu comeria os 5 pães e 2 peixes numa sentada. Mas como Deus não é gente, Ele multiplicou para 5.000 pessoas. E como Ele multiplicou para 5.000 pessoas, Ele pode multiplicar na sua vida e você não entendeu ainda, porque Deus não é gente. Deus não é gente. Deus não é gente. Eu estou estudando essa palavra já faz mais de um mês, irmãos. Deus não é gente. Agora, por que Ele fez isso? Aquele jovem chegou até Jesus porque os discípulos acharam aquele jovem lá. Aí ele talvez ficou até preocupado que ele ia perder os pãezinhos dele, que ele ia tomar um café lá, dele, né? Só que o que aconteceu? Quando os discípulos acharam o rapazinho ali, pastor Márcio, o rapazinho pegou os 5 pães e 2 peixes e colocou, sabe aonde? Nas mãos de Jesus. Quando eu e você colocamos nas mãos de Jesus, o milagre acontece. E nós não entendemos porque nós somos gente e Ele não é gente. Eu creio, meu Deus. Está entendendo, igreja? Por que eu não entendo
que eu fiquei até preocupado, mas meus 5 pães e 2 peixes, eu vou dar para Jesus agora, mas se ele despreocupou e colocou na mão de Jesus, aquele problema, Sara e Rafael, coloca na mão de Jesus. Você colocando na mão de Jesus, tudo se resolve. Porque Deus não é gente. Deus não é gente. Poderoso, meu Deus. É maravilhoso. Quando eu pego a minha alimentação e despreocupado coloco na mão de Jesus, Ele multiplica. Ele multiplica de uma maneira que eu fico assustado, porque eu sou gente. Então eu fico assustado com aquela multiplicação. E as bênçãos vão chegar de uma maneira, e eu profetizo, irmão Carlos, na sua vida. Coloca tudo na mão de Deus, que o milagre vai ser multiplicado na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Outro episódio que nós entendemos, que nós não entendemos o que Deus faz. Algo que nós não conseguimos entender o que nós faz. Quando nós estamos com sede, o que acontece? Você vai na torneira, bebe água. Se não tiver geladeira, você bebe na torneira mesmo. Se não tiver uma água na sua casa, você vai procurar em algum lugar que você vai beber. Uma vez, irmãos, eu bebi água de um lugar tão terrível. Não sei se alguém aqui conhece a região de Rondônia. Lá tem o Rio Madeira, lá em Porto Velho. E tinha um lugar lá, uma questão de uns 15 quilômetros, tinha uma pescaria lá, que parece história de pescador, não precisa, mas não é. Lá falaram que nós podíamos pescar peixe com a mão, sem anzol. Eu fiquei por entender, falei, eu vou lá então descobrir esse negócio. Aí eu tive que pegar um ônibus lá para chegar lá, 15 quilômetros. Esse ônibus saía lá de manhã e só voltava à tarde. E eu cheguei lá e aí eu fui entender como que era o problema de pegar os peixes com a mão. Que o Rio Madeira, apesar de um rio, tinha uma região lá, ou tem uma região que não mudou ainda, ele vinha naquele remanso assim, e jogava aquele mundo de água nas pedras e voltava. E no que ele trazia aquele monte de água para as pedras, muitos peixes, até desse tamanho, não sei se o Denilson conhece lá no Rio Madeira, Porto Velho. Quando aquele remanso ia para as pedras, levava-se os peixes. Quando ele voltava o rio, as locas de pedra ficavam cheias de peixe, nós saímos catando peixe na mão. Isso é sério. Eu não ia falar isso aqui em tudo. Aí o que nós entendemos da água? Chegou um momento que eu não tinha preparado para levar uma água o dia inteiro. Eu tinha levado acho que uma garrafinha ou duas, não sei. E chegou um período lá que a minha água acabou. E eu me vi obrigado naquele momento à tarde lá, que não era hora do ônibus ainda vir embora. Eu tive que tomar água daquela água do Rio Madeira. E a água do Rio Madeira, irmãos, ela é imprópria para beber, porque eles mexem no garimpo naquela água e tem muito iodo descendo por aquela água. E além disso, irmãos, outra coisa assustadora. Hoje eu não sei se está mais, mas há 30 anos atrás, muitas pessoas com problema de garimpo, muitas pessoas eram mortas por causa do garimpo e jogavam-se os cadáveres naquele rio para ir embora. Mas chegou a hora da tarde que eu tive que tomar daquela água para molhar minha boca, porque a sede era bastante. Eu tive que tomar daquela água. Só que com Deus é diferente. Quando o pessoal lá no deserto estava precisando de água, Deus fala com Moisés: Moisés, toca na rocha. Agora, por que ele fala tocar em rocha? Vai eu e você tocar em rocha hoje. Porque eu e você somos gente, meus irmãos. Mas Deus não é gente, e Ele pode tocar na rocha. Ele pode tocar na rocha e uma multidão de 600 mil pessoas vai tomar água. Por quê? Porque Ele não é gente, Ele manda na rocha. E além de Ele mandar na rocha, Ele ainda fazia aquela pedra andar. Por quê? Porque Ele não é gente. Aquela pedra andava.
porque ele não é gente. Então aquela água saía da rocha, mas nós procuramos, andamos atrás de água. Fica um dia sem tomar água, igreja. O que vai acontecer? Você vai andar longe o que for preciso para beber um copo de água. Mas lá no deserto foi diferente. Deus mandou Moisés, toca na rocha. Porque sabia que Deus tocando na rocha ia sair água. Porque Deus não é gente. Deus não é gente. Então quando Deus quer fazer um milagre na minha e na sua vida, não tem problema para Ele, aonde Ele estiver. Ele só manda nós tocar. E se nós obedecer, vai acontecer o milagre. Somente nós obedecendo, vai acontecer o milagre. Aleluia. Aí nós vemos aqui. Nós viemos do culto. Nós viemos aqui no culto. Muitas vezes nós viemos do culto somente para apresentar-se e ver alguns irmãos. Mas nós não imaginamos o que pode acontecer nesse culto. Quantas vezes que cada um de nós aqui, quantas vezes até eu mesmo já comentei com a pessoa, já mesmo um culto que teve aí, eu falei, meu Deus do céu, hoje Deus foi tremendo conosco, porque nem eu imaginava um culto desse que eu falei, não sei se foi o pastor Marcos. Mas por que nós somos pegos de surpresa? Porque Deus já sabe o que vai fazer no meio de nós, mas nós não sabemos. Por que Ele sabe? Ele não é Deus, Ele não é gente. Eu sou gente. Então eu sei que eu vou encontrar algumas vidas aqui. Mas Deus, como Ele não é gente, Ele muda todos os projetos, Ele muda todos os planos. E quando eu penso que, quando eu nem imagino que Deus ia falar comigo, Deus fala conosco. Deus fala conosco. E Deus falando conosco, irmã Bíblia, eu não sei se nós não conversamos sobre isso, mas eu via a senhora ministrando aqui igual o tio Paulo. Não sei se já falaram isso. Ah, é? Agora, por que eu estou sabendo, pastor Marcos? Porque Deus não é gente. Você está entendendo? Deus não é gente, igreja. Então, como que Deus me mostrou ali agora, ela é igual o tio Paulo aqui? Porque Deus não é gente. Agora, para acontecer isso, irmã Aline, desprenda-se de algumas coisas. Eu não sei o que está te prendendo e impedindo esse ministério. Mas Deus quer trabalhar na sua vida dessa maneira. Deus não é gente. Por isso Ele me falou isso. Porque Deus, ele não é gente. Está entendendo, igreja? E quando Deus fala mais coisas, eu vou falando, tá? Deus não é gente. Eu achei muito lindo esse estudo que eu estava estudando, e correndo para lá e correndo para cá. Ou muitas vezes, nós viemos para o culto esperando algo para acontecer. Eu vou lá hoje porque eu preciso que Deus fale. Eu preciso que Deus fale comigo. Mas muitas vezes nós não conseguimos antecipar o que Deus tem para falar conosco. Nós não conseguimos. Eu, por exemplo, eu não imaginei que Deus ia me usar para 2 pessoas já aqui hoje. Eu não imaginei. Mas como Deus não é gente, Ele mostrou. E Ele poderá mostrar mais. Deus não é gente. Essa moça é parente sua, Mariana? É sua amiga? Sua amiga, né? Ela é gente. Mas como Deus não é gente, ela tem a vontade de firmar na igreja, mas alguém impede ela estar aqui na igreja. E Deus quer trabalhar na sua vida. Porque quando Deus trabalhar na sua vida, moça, como é que é o nome dela? Flávia. Quando Deus trabalhar nesse quesito que Ele quer, você vai ganhar alma para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Você já teve vontade de falar do Evangelho para alguém? Deus não é gente. Deus não é gente. Então, quando o dia amanhece, nós às vezes acordamos, não temos plano nenhum, pastor Marcos. Ou muitas vezes nós amanhecemos pensando naquela pregação que nós vamos pregar, aquela pregação, né, Marlon? Que Deus vai nos usar,
aquela pregação que Deus vai descer fogo na hora que eu estiver pregando. Só que daí a pouco chega Deus para ele. Você não vai pregar isso aí. Mas Deus, por quê? Essa mensagem é maravilhosa, mas eu não gostei dela hoje. Deus ele só arruma confusão com a gente. Porque quando eu penso que vou fazer alguma coisa, ele vem e fala, não, você não vai fazer isso. Ele frustra cada um de nós, porque ele tem o melhor para cada um. Ele tem o melhor para você que está aqui nessa noite. Ele frustra, Cleber. Às vezes aquela mensagem que está até ardendo no coração. Deus, mas essa mensagem está ardendo no meu coração, mas no meu não está. Ele é mestre em trabalhar os nossos projetos, Rafael. Ele é mestre em atrapalhar os nossos projetos. Agora, por que ele quer atrapalhar nossos projetos? Porque tem algo maior ainda para mim e para a sua vida. Ele tem muito mais. Quando eu enxergo aqui a porta, ele está chegando lá no outro país, se for preciso. Agora, por que ele enxerga tão distante? Porque ele não é gente. Ele quer abençoar a mim e a você nesta noite. Aleluia. Aleluia. Aí eu prego aquela pregação, nós oramos a semana inteira, jejuando aquela pregação. Deus, mas eu preparei. Você preparou, mas eu não quero. Aí chega aqui na hora, com a Bíblia aberta, ele muda a mensagem para tomar. Não, você vai pregar? É assim, eu quero é assim. Porque Deus não é gente. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Aleluia. Deus quer abençoar nossas vidas, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aí quando eu falo assim, Deus, eu quero assim. Ele fala, mas eu não quero assim. Eu quero você de outra maneira. Eu quero você louvando o meu nome. Eu quero você pregando a minha palavra. Mas muitas vezes nós insistimos em não fazer o que Deus quer. E acaba nós só tomando prejuízo. Se eu perguntar aqui, quantos que já tomou prejuízo por não fazer o que Deus quer, tem um monte aqui. Eu acho que até a Zenil já estão, porque ela falou e ela respondeu logo em seguida. Mas quando nós fazemos da nossa maneira, nós só tomamos prejuízo. Porque Deus não é gente, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos usar. Aleluia. Ele quer nos usar. Esse texto que nós olhamos, de Josué, como nós vemos que Deus não é gente. Ele chega lá para Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora você dá um jeito de levantar daí, que eu quero te ajudar. Ah, mas Senhor, eu estou de luto. O meu melhor amigo faleceu, o meu melhor amigo morreu. Eu estou de luto, eu estou triste, eu estou chorando. Ô Moisés, ô Josué, mas ele morreu, já passou. Eu sei que você está de luto, eu sei que você está chorando, mas você precisa caminhar, você vai ficar parado dentro da vida. E Deus está falando conosco. Quantas vezes nós colocamos obstáculos nas nossas vidas para que Deus não venha fazer o que Ele quer em nossas vidas? Nós sempre arrumamos uma desculpa para Deus não nos usar. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Pois é, Josué, levanta aí, rapaz. Quando ele fala levanta aí, é porque nós estamos acomodados no nosso bem-estar. Eu estava falando sobre o meu com o Cleber um dia desse. Quando Deus chama Abraão para ir para uma terra distante, a primeira chamada era para Terá, pai de Moisés, pai de Abraão. Ele que era para sair daquela terra de Ur dos Caldeus, lá onde só tinha fábrica de imagens. Mas quando ele chegou em Harã, ele resolveu que não ia mais para frente. Não, aqui mesmo está bom para mim. Terra de Harã significa terra de descanso, terra de sossego. Então quando ele chega ali, não, aqui eu estou no meu conforto e eu não vou preocupar mais em ir a uma terra que eu não sei onde fica ainda. Aqui está bom. Quantos nós fazemos a mesma coisa?
Quantos de nós que achamos que a mesma coisa aqui está bom? Eu sentado aqui na nave, ouvindo as pregações, para mim está bom. Eu não quero me envolver. Alguém não falou isso aqui? Eu não quero me envolver. É muito pesado. Eu vou ser criticado, eu vou ser criticada. Eu quero ficar no meu cantinho. Mas aí chega Deus não é gente, ele chega e diz: Josué, levanta, vamos embora. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Deus já não chamou você, se você não quis ainda, tem a oportunidade para você fazer a obra do Senhor. Josué, eu estou de luto. Não, você está de luto, mas já passou. Se fosse eu como gente, eu falo assim: Josué, eu entendo você. Faz o seguinte: se eu fosse dono da empresa, eu te dou aí mais 30 dias de descanso aí para você recuperar do luto. Mas como Deus não é gente, ele fala: Josué, levanta que eu quero te usar agora. Eu preciso de você. Por que eu te capacitei? Por que você fez teologia? Por que você fez teologia, pastor Marcos? Para ficar só para si? Deus não é gente, Deus fala conosco. Deus fala conosco, igreja. Mas aí fala assim: Moisés, Josué, levanta aí, porque eu quero você de pé. Eu quero que você enxugue essas lágrimas do luto. Eu quero que você largue por aí. Se você me perguntar qual é a dor de um luto, eu vou saber a minha dor. A minha dor não vai ser igual a sua. Eu, quando perdi meu pai, eu não tive aquela dor intensa, porque a gente já fazia alguns anos que não estava junto. Inclusive, quando ele faleceu, os meus irmãos lá onde ele estava nem me comunicaram quando ele morreu. Então, 3 meses depois foi que eu fiquei sabendo que ele morreu. Mas quando foi minha mãe, nós vivíamos juntos, ela morava comigo. A dor foi terrível. A dor foi terrível. Ainda hoje eu estava recordando esse momento. E até, não sei porquê, mas eu estava conversando com a irmã Priscila sobre como minha mãe faleceu. Até hoje dói. Mas se eu falar para você como é a dor do luto, a minha eu sei, mas a sua eu não sei como vai ser. Inclusive, mas é terrível. Inclusive, eu quero falar para os jovens: trate bem a sua mãe e seu pai, porque a dor do luto é terrível. Talvez hoje nós podemos xingar nossas mães: a senhora é uma quadrada, ou você, agora não existe senhora, né? Você é uma quadrada, você não entende, eu estou vivendo a minha vida assim. Mas deixa ela partir se você vai xingar ela, porque a dor é terrível. E Moisés estava chorando, e o Josué estava chorando. Mas muitos perdem pai, pastor Marcos, muitos perdem mãe. A gente já viu notícias, irmãos, de empresas que fecharam porque a família não conseguiu administrar o luto e a empresa fechou. Eu já conheço igrejas que fechou, Kleber, porque o pastor morreu e a igreja não conseguiu caminhar por causa do luto, que a maioria espelhava naquele pastor e acabou se fechando. Eu conheço pessoas, os irmãos talvez conheçam, mulheres que perderam o esposo e 1 mês, 2 meses seguintes acabou falecendo também porque não suportou a dor do luto. Filhos que também se foi porque ele não suportou a perda dos pais. É terrível. Mas como Deus não é gente, ele chega para Josué: Josué, levanta que eu quero que você guie este povo. Ah, Senhor, mas eu ainda estou magoado, eu ainda estou chorando. Não, Moisés, levanta que eu quero você de pé. Levanta que eu quero você de pé. O que Deus fala conosco essa noite, igreja?
que Deus fala conosco essa noite? Não é para ninguém ficar prostrado. Não é para nós ficar prostrado. Ele quer você de pé. Ele quer você de pé. Irmã Solange, Deus quer a senhora de pé, irmã Solange. Não importa as tristezas que a senhora já passou. Não importa os problemas que acontecem no seu lar. Às vezes a senhora olha para um lado e para o outro e acha que não tem solução naquela situação. Mas Deus fala: levanta que eu quero a senhora de pé. Se ponha na minha presença, que eu preciso te usar para ganhar alguém. Deus quer você de pé. Então, quando nós olhamos para Deus e falando com Josué, Josué estava prostrado, uma situação difícil. E muitas vezes eu não sei o que morreu na sua vida. Eu não sei o que foi embora na sua vida, que você não vê mais solução. Eu não sei qual é o seu luto. Talvez não é um parente que faleceu, mas é o luto da esperança que não existe mais na sua vida. Está entendendo, igreja? Talvez é o luto do sonho que acha que não vai dar certo mais. Talvez um sonho de uma casa própria, um luto de uma casa própria que você não conseguiu. Talvez o sonho já morreu. A esperança já morreu. Talvez a sua alegria já morreu. E você anda lastimando as situações. Não sei qual é a situação que morreu na sua vida, que você está chorando, sentado, lastimando. Mas Deus fala: eu quero você de pé. Eu quero você de pé porque tem almas para ganhar e é você que vai ganhar. Aleluia. Não sei o que se passou. Talvez você foi abandonado lá na infância ainda. Talvez ninguém te deram crédito na escola, acharam que você era a pior aluna ou pior aluno. Talvez chamaram você de vários adjetivos, de não aprender. Você não vai aprender, você não vai ser ninguém. Talvez o seu sonho morreu por causa dessas palavras. Está entendendo, igreja? Talvez tudo à sua volta não tem mais sentido. Você olha para um lado e para o outro. Ah, mas a minha mãe me direcionou algumas palavras que eu não tenho nem prazer em viver mais. Fulano foi embora, ciclano foi embora. Não sei o que está acontecendo na vida de algumas pessoas aqui. Mas Deus quer você de pé. A irmã do Montiel, que eu esqueci o nome agora, Patrícia, me perdoa, tá? Deus tem olhado, irmã Patrícia, e Ele tem contemplado o seu coração e algumas tristezas que de repente vêm no seu coração. E muitas vezes algumas coisas até chega a quase transparecer uma lágrima. Mas Deus fala assim: Patrícia, se coloca de pé, porque eu preciso de você. Eu preciso de você, Josué. Patrícia, digamos assim. Eu preciso de você. Levanta, chega de chorar. Não importa a situação ao redor. Não importa a crise que nós estamos vivendo nesse Brasil nosso. Nós temos que nos colocar de pé. Sentado, Deus não vai falar com cada um de nós, porque Ele não é gente. E Ele quer nos levantar nessa noite. Aleluia. Quando Ele capacita Josué, porque ele já estava capacitado, porque ele aprendeu com um grande líder que era Josué, com Moisés. Um grande líder que era Moisés. E outra coisa que nós temos que copiar Moisés. Não é pecado, mas precisamos copiar. A gente estava estudando a história de Moisés. Moisés era tão cheio do Espírito, igreja. Eu tenho falado sobre o Espírito Santo, sobre batismo no Espírito Santo. Eu estava lendo, Moisés. Deus pegou a unção de Moisés e encheu 70 homens com unção, e Moisés ainda continuou cheio da unção.
Por que nós não começamos a mudar o nosso espaço hoje? Por que nós não mudamos a nossa sintonia hoje com Deus? Moisés, irmãos, ele teve o privilégio de chegar naquele lugar. Senhor, mostra-me tua glória. A unção era tão forte na vida de Moisés que Deus pegou a unção e passou para 70 homens. E os 70 homens foram cheios da unção e ainda ficou o vaso transbordando de unção na vida de Moisés ainda. Mas aí nós olhamos para Josué. Com 85 anos, Deus chama Josué. Mas Josué, levanta que eu quero que você leve o meu povo para Canaã. Leva o meu povo para a terra prometida. Levanta, Josué, eu quero te usar. E Deus fala conosco nessa noite. Irmã Alessandra, Deus quer que você levanta, porque tem um grupo pensando em você. Isso não é profecia, é de mim mesmo que eu estou falando. Mas não sei, faz dias que eu não converso com você. Faz dias que eu não converso com você. Mas Deus quer você de pé. Deus quer você de pé. Deus não quer ver a igreja, nós lastimando as situações. Qual é o luto que afetou a sua área? Qual é o luto na sua vida? O que tem morto na sua vida que você está chorando? Talvez um filho que está nas drogas e você lutando para trazer ele e ele não veio ainda. Mas levanta que eu quero você de pé. Ainda que nós estejamos chorando das situações, ainda que nós tivemos momentos difíceis em nossas vidas, chorando. Às vezes nós temos um problema lá onde for, mas Deus quer te ver de pé na empresa onde você trabalha. Deus quer ver você de pé na rua onde você mora. Deus quer te ver de pé no quintal da sua casa. Deus quer você de pé. Deus quer você de pé no seu bairro. O que você tem feito para o nosso bairro? O que nós temos feito para o nosso bairro? Onde nós moramos? Aleluia. Deus quer ver você de pé no seu ministério. Por que o seu ministério não está caminhando ainda? Porque Deus quer ver você de pé. Como Ele não é gente, irmã Simone, Ele quer usar você do jeito que você é. Com os mesmos problemas que nós sabemos, eu estou te falando. Ele sabe dos seus problemas. Como Ele não é gente, Ele quer te usar. Não importa a situação, não importa o nosso choro, não importa o que nós vivemos. Deus quer te usar, você de pé. Ele quer te usar, expulsando demônios, que é autoridade para cada um de nós. Olha para cá, igreja, é aqui, ó. Olha para cá. Deixa o Joãozinho chorando ali e olha para cá. Olha para cá. Deus quer você de pé para orar por libertação. Ah, mas eu não sou disso aí. Você não serve um Deus vivo? Por que você está preocupado que você não é disso? Deus quer você de pé. Deus quer você louvando. Por que você parou de louvar? Por que você parou de vir cantar um hino aqui, louvar o Senhor um hino aqui? Por quê? Por quê? Deus quer você adorando. Por que você parou de adorar? Deus não é gente. E Ele quer que você continue adorando o Senhor. Aleluia. Deus quer você de pé, exaltando o nome dEle, declarando o nome dEle, que vive e reina para todo sempre. Deus quer você libertando vidas. Por que você não está ainda? Aí vem o versículo 9. Seja forte e corajoso, não te mandei eu? Não te mandei eu? Deus já deu ordem para mim e para você. Por que você ainda está lastimando ainda? Por quê? Deixa os problemas de lado, que os problemas muitas vezes fazem nós chorarmos. Deus quer usar cada um de nós aqui nessa noite. Não tem ninguém melhor do que o outro para Deus. Deus apenas me trouxe para ser um pastor aqui nesse púlpito. Mas do jeito que eu sou, Deus pode usar também. Deus pode usar também.
Queira o diabo ou não, Deus quer você de pé. Continue adorando o Senhor, continue exaltando o Senhor, continue glorificando ao Senhor. E Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite: eu quero você de pé. É o tema da mensagem essa noite. Eu quero você de pé. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo, eu quero você de pé. Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O diabo pode até dizer que não dá, mas Deus quer você de pé. Vamos ficar de pé. Quem precisar de uma oração, que a palavra falou com você, vem aqui na